Olá! Hoje vamos mergulhar a fundo num filme de 1963, O Criado. É uma obra que muitos descrevem como uma experiência profundamente inquietante. E é mesmo. Um filme que pega no rígido sistema de classes britânico daquela altura e o desmantela peça por peça. Portanto, preparem-se, porque esta análise vai mesmo ao cerne da psicologia do poder. E logo desde o início, o filme coloca-nos um puzzle. Como disse o grande crítico Roger Ebert, a pergunta que fica a pairar no ar é: quem é, afinal, o verdadeiro criado desta história? Esta ambiguidade que nos agarra e não nos larga e que faz, claro, toda a narrativa avançar. Para percebermos a força deste filme, temos de olhar para quem o fez. Não foi obra do acaso. Estamos a falar de um trio criativo absolutamente excepcional. O realizador americano Joseph Losey, que estava na lista negra de Hollywood, o argumentista Harold Pinter, que viria a ganhar o Nobel, e, claro, o ator principal, o incrível Dirk Bogarde. E a forma como estas três figuras se juntaram foi uma espécie de tempestade perfeita. Tínhamos o Losey, exilado por razões políticas, com um olhar super crítico sobre as estruturas de poder. Tínhamos o Pinter, que já era um mestre a criar tensão e a usar o que não é dito. E depois o Bogarde, um ator corajoso, que não tinha qualquer medo de explorar papéis psicologicamente complexos e muito, muito ambíguos. A história arranca de uma forma que parece bastante simples. Sabem, estamos em Londres, nos anos 60, e as hierarquias sociais parecem de betão. Temos um jovem aristocrata, rico, um pouco preguiçoso, que contrata um criado bastante enigmático para a sua nova casa. À primeira vista, as regras do jogo são claríssimas. O poder parece estar todo de um lado. E isto aqui ilustra perfeitamente o contraste inicial. De um lado temos o Tony, o patrão, um produto típico da sua classe, privilegiado, mas no fundo fraco, sem grande espinha dorsal. Do outro, o Barrett, o criado. A sua subserviência é só uma máscara que esconde uma inteligência e uma ambição, calculistas. Claro que esta estabilidade toda é apenas uma ilusão, não é? E para se perceber bem a atmosfera do filme, é fundamental percebermos o que quer dizer pintoresco. O estilo de Harold Pinter, o argumentista, não está tanto no que as personagens dizem, mas precisamente naquilo que elas não dizem. São as pausas, os silêncios, a tensão que se sente no ar. É isto que cria uma ameaça constante, onde uma simples palavra pode fazer ruir todo o equilíbrio de poder. E é aqui que o jogo começa a aquecer a sério. O Barrett traz uma terceira pessoa para dentro de casa, a Vera. Ele apresenta-a como sendo a sua irmã, mas na verdade ela é a sua amante. A presença dela é a primeira grande jogada estratégica, uma peça que ele põe no tabuleiro para desestabilizar o Tony, que é, como já vimos, bastante vulnerável. E depois há a tensão entre o Barrett e o Tony. É quase palpável e muito se deve à forma como o Dirk Bogarde interpreta a personagem. O seu olhar, como descreve aqui o Colm Tóibín, não é o de um empregado, é uma arma de sedução e de controlo. Está sempre a desafiar o seu lugar, mesmo quando parece estar a ser o mais servil dos homens. A própria casa onde tudo se passa, ela torna-se uma personagem. Não é só um cenário de todo. É a arena onde esta guerra psicológica acontece e reflete, passo a passo, a deterioração mental de quem lá vive. É isso. A casa funciona como um microcosmo. É um palco em miniatura onde a luta de classes se desenrola. Vemos a sua transformação de um espaço luxuoso, cheio de potencial, para uma prisão claustrofóbica e decadente. Um espelho perfeito da desintegração psicológica das personagens. Este arco é claríssimo. A casa começa como uma tela em branco. Depois é decorada com um gosto impecável, supervisionado pelo Barrett, e acaba por se tornar num labirinto. Uma prisão onde as sombras e os objetos parecem encurralar e sufocar toda a gente. E a cinematografia aqui é absolutamente genial. Usa e abusa de espelhos, de superfícies curvas que distorcem a imagem. E isto serve para nos mostrar, visualmente, que os papéis sociais e as relações estão a ser deformados. Nada naquela casa, nem nas pessoas, é o que parece ser à superfície. A escadaria, em particular, é um elemento visual recorrente e muito importante. É o palco de vários confrontos, de jogos de poder. E à medida que o filme avança, os corrimãos parecem-se cada vez mais com as grades de uma jaula. Simbolizam na perfeição a armadilha em que o Tony se meteu. E pronto, chegamos ao ponto de viragem. Aquilo que era um jogo de poder subtil nas sombras, de repente explode. E o resultado é uma inversão completa e inegável dos papéis. Todas as maquinações do Barrett finalmente dão os seus frutos. É preciso não esquecer o ponto de partida. No início, Tony é o patrão. Ponto final. Barrett é o criado submisso. Mas esta imagem de controlo absoluto, está prestes a ser completamente estilhaçada. A inversão é total. O patrão vai tornar-se um servo na sua própria casa. Esta citação descreve, na perfeição, uma das cenas mais icónicas, a do jantar.
É talvez a ilustração mais clara desta nova ordem. Vemos o Barrett, sentado à mesa, a queixar-se da comida que ele próprio fez, a servir-se de brandy e a tratar o Tony com um desprezo que só confirmou uma coisa. Agora, quem manda é ele. E depois desta inversão, a relação entre eles degenera completamente. Discutem como se fosse um casal disfuncional, jogam jogos perversos e infantis um com o outro, o Tony afunda-se no álcool e torna-se totalmente dependente de um Barrett, que se delicia com o seu novo poder. A casa transforma-se num circo decadente. Então, a pergunta que se impõe é: por que é que O Criado continua a ser um filme tão relevante décadas depois? Vamos fechar esta análise a olhar para o seu legado e para a forma como os seus temas continuam a ecoar até aos dias de hoje. Reparem, o filme Parasitas, de Bong Joon-ho, que venceu o Oscar, vai beber diretamente à fonte de O Criado. Os dois filmes exploram a mesma questão que é fundamental. Numa relação de poder e de dependência, quem é que é, na verdade, o parasita? E a resposta, claro, nunca é simples. E a mensagem central é esta, no fundo. O filme mostra que as estruturas sociais, a identidade, a classe, tudo isso é muito mais frágil do que parece. São papéis que nós representamos. E esses papéis podem ser reescritos, podem ser invertidos e, no fim de contas, podem ser completamente destruídos. E fica esta pergunta para reflexão, ao mostrar como uma luta de poder, fechada dentro de 4 paredes, consegue derrubar uma ordem que parecia imutável. O Criado sugere que, se calhar, as maiores revoluções não começam nas ruas. Se calhar, começam dentro de casa.